Olá pessoal, sou Jerônimo Júnior, patologista, trago mais um vídeo para o meu canal e caso você goste, peço que compartilhe com seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no canal para que você possa receber notificações dos próximos vídeos. O tema que abordaremos hoje são as neoplasias mucinosas do apêndice. É na verdade uma verdadeira confusão essa terminologia. Se a gente fizer uma revisão na literatura dos artigos publicados, se a gente tem acompanhado esses artigos, se a gente se atentar basicamente nas últimas edições dos livros de referência, como os livros da Organização Mundial de Saúde, a gente facilmente constata que há uma falta de uniformidade nessa terminologia. Isso complica a vida para o patologista, isso traz confusão na cabeça do cirurgião e do oncologista. Por isso, não é infrequente a gente, ao laudar uma neoplasia mucinosa do apêndice, às vezes recebermos ligações para maiores explicações. E muitas dessas vezes é apenas a falta de entendimento sobre a terminologia. Aqui para vocês verem, da quarta para a quinta edição, a quinta edição que surgiu agora em 2019, a gente vê alterações, incorporações, né? A gente vê, por exemplo, que lesões serrilhadas céssios, que antes era denominada pólipo e adenoma, a semelhança do intestino. A gente vê displasias serrilhadas agora graduadas de baixo e alto grau no apêndice. E a gente vê a incorporação das neoplasias mucinosas do apêndice de alto grau. Apenas aqui esse slide para a gente mostrar o dinamismo das modificações, né, a cada edição, e que isso justifica muitas vezes a confusão na cabeça de todos nós. Essa confusão, esse problema da terminologia ficou muito evidente para um grupo internacional oncológico que estuda superfície peritoneal, pegando o patologista para diagnosticar essas lesões. Lesões sejam elas confinadas à mucosa, dissecando, com mucina dissecando a parede, com invasão expansiva, infiltrativa, com a presença de células anel-de-Synate. Perguntado para esses patologistas, em cada categoria dessa, como eles chamariam, a gente vê uma verdadeira confusão, né? E justamente pela essa falta de uniformidade, esse grupo composto por patologistas, oncologistas clínicos e cirurgiões oncológicos, esse grupo se reuniu para uniformizar essa terminologia. E atualmente a terminologia utilizada por esse grupo e pela JCC da 8ª edição para as neoplasias mucinosas do apêndice é a seguinte: pólipo serrilhado com incendisplasia, neoplasia mucinosa do apêndice de baixo grau, neoplasia mucinosa do apêndice de alto grau, adenocarcinoma mucinoso. Esse sendo subclassificado em adenocarcinoma mucinoso com células em anel-de-Synate e do tipo de células em anel-de-Synate, a depender do percentual de células em anel-de-Synate, se mais ou menor que 50%. E na 8ª edição da JCC a gente vê que essas lesões, essas neoplasias passaram a receber uma graduação, né, em baixo e alto grau, G1, G2 ou G3. Vamos começar estudando as neoplasias mucinosas do apêndice de baixo grau. O critério diagnóstico é ser de baixo grau e apresentar pelo menos um dos critérios abaixo, que é perda da lâmina própria muscular da mucosa, fibrose da submucosa, um padrão de crescimento mais pushing, expansivo ou do tipo de vertículo, a presença de mucina celular dissecando a parede e mucina e células neoplásicas fora da parede do apêndice. Então esses são os critérios que o patologista utiliza para fazer o diagnóstico de uma neoplasia mucinosa de baixo grau. Aqui é o detalhe, a microscopia. A gente vê um epitélio mucinoso e a gente vê a característica perda da lâmina própria e muscular da mucosa e essa fibrose de submucosa. Isso é importante para o patologista quando se deparar com um caso em que suspeite ser uma neoplasia mucinosa do apêndice de baixo grau, que se atente à
caracterização dessas camadas histológicas, porque isso será importante para fazer diagnóstico diferencial com alguns mimetizadores. Aqui a gente vê em maior detalhe essas neoplasias mucinosas de baixo grau. Normalmente ela é circunferencial em pelo menos um segmento do apêndice, daí a importância da gente representar bem essas lesões. É uma neoplasia, como vemos, de baixo grau, onde os núcleos são alongados, basais, as células com citoplasma mucinoso bem amplo, a gente não vê muitas mitoses. Nesse caso, o epitélio é viloso, a gente não vê estratificação aqui e também não vemos complexidade arquitetural. Mas veja, já aqui nessa lâmina também a gente tem perda de lâmina própria, como mostrado no slide anterior, e a gente também vai ver nesses casos, como mostrado anteriormente, aquela fibrose de submucosa. Aqui só para mostrar que o epitélio nem sempre é viloso, ele pode ser achatado ou pode ser ondulado. Mas as mesmas características subepiteliais de perda de lâmina própria e muscular da mucosa e fibrose da submucosa também fica bem evidente aqui. Aqui um padrão de crescimento do tipo de vertículo, né, em uma neoplasia mucinosa do apêndice. E aqui você pode já me perguntar, Jerome, como eu posso fazer o diagnóstico diferencial entre uma neoplasia mucinosa do apêndice com esse padrão de crescimento e um divertículo propriamente dito? Aqui veja bem a macroscopia. A macroscopia, a gente já vê que a neoplasia mucinosa, muitos desses casos a gente pode ver já a mucina dissecando a parede, né? E no divertículo, muito bonita essa macroscopia, a gente vê bem nítida a preservação da camada muscular, né, e as projeções diverticulares. Mas na microscopia, a gente vê que no divertículo o epitélio é predominantemente não mucinoso. E a gente vai detectar a presença de lâmina própria. Muitas vezes essa lâmina própria é fragmentada, como se fossem pequenas proliferações do tipo neural, né? Essa é uma pista diagnóstica. Quais são as orientações desse grupo internacional com relação a essas neoplasias? Antes disso, a gente precisa deixar claro que eles recomendam que não utilizemos o termo adenoma mucinoso, cistadenoma mucinoso, porque essas neoplasias restritas ao apêndice não têm nenhuma propensão a se disseminar para a cavidade peritoneal. Então, eles preconizam que a gente utilize o termo adenoma apenas para aqueles casos em que tem microscopia semelhante ao adenoma intestinal convencional. Embora a gente ainda escute algumas pessoas utilizando o termo mucocele como diagnóstico, a gente precisa deixar claro que esse é um termo macroscópico, né, de descrição macroscópica, é apêndice dilatado preenchido por muco, né? Não deve ser utilizado esse termo como diagnóstico. Para o patologista, se ele vê mucina dissecando a parede e tem células, ele não pode fazer o diagnóstico de LAM. Nesses casos, é de adenocarcinoma, tá? E na avaliação dessas neoplasias, é muito importante a macroscopia. É importante que o patologista seja minucioso, né? E para isso, de uma forma bem cautelosa, localizando o tumor, marcando, né, relatando a distância para a margem, vendo se há mucina nacerosa, perfuração, ver se identifica alguma área sólida, e esse apêndice, de preferência, ele seja seguido por inteiro, porque somente assim a gente vai ter uma análise microscópica mais detalhada. Vamos logo deixar claro que essas neoplasias mucinosas de baixo grau são graduadas pela JCC na 8ª edição como neoplasias bem diferenciadas, grau 1. Aqui alguns mimetizadores, que são as lesões serrilhadas, né, com e sem displasia. A gente aqui vai ver os mesmos critérios que a gente faz para fazer o diagnóstico no intestino, a gente vai utilizar aqui, como por exemplo aqui à direita, aquele aspecto horizontalizado das criptas na parte basal, em bota ou em T, né? Mas nesses casos, a pista, caso haja alguma dúvida no diagnóstico diferencial com a neoplasia mucinosa, aqui a gente vai ter uma manutenção da camada muscular da mucosa.
E aqui só para mostrar um caso de lesão serrilhada, displasia de baixo grau. Aqui uma mulher de 30 anos, onde a gente vê esse apêndice com glândulas infiltrando a parede. Veja aqui o aspecto mucinoso do epitélio. Isso pode, numa olhada rápida, ser interpretada como uma neoplasia mucinosa, mas vezes nessa faixa de cima, a imagem do centro, que há um estroma mais denso subepitelial, e isso é a pista diagnóstica, né? Havia nesse caso alguns foquinhos também de hemorragia. Isso é uma endometriose com uma metaplasia mucinosa, né? É uma lesão aqui mimetizando uma neoplasia mucinosa do apêndice. E para efeito de estadiamento das neoplasias mucinosas de baixo grau, vale a gente ressaltar que, ao contrário de outros sítios no trato gastrointestinal, no apêndice, mucina acelular fora do órgão está relacionado a risco de recorrência. Isso implica para o patologista que, na sua avaliação microscópica, ele deve focar, mirar, né, no encontro, na detecção de mucina e epitélio mucinoso. Como essas neoplasias mucinosas do apêndice de baixo grau, elas são estadiadas. Se confinada à muscular própria, nós vamos estadiar como T1S. Como eu falei anteriormente, uma das características bem frequentes dessas neoplasias é ter perda de lâmina própria, ter perda de muscular da mucosa e ter essa fibrose de submucosa. Então, não se aplica para essas neoplasias o T1 e o T2. A gente não vai utilizar aqui PT1 e PT2. Nos casos em que tem crescimento do tipo de vertículo até a muscular própria, a gente ainda vai chamar de PT1S. Se a mucina é acelular e está confinada à camada muscular própria, PT1S também. Agora, se essa mucina acelular vai até a serosa ou mesoapêndice, a gente vai chamar de PT3. Se esse crescimento diverticular chega até a gordura, a gente chama também de PT3. Agora, se a mucina acelular ou com epitélio mucinoso toca a superfície peritoneal, toca a serosa, a gente vai chamar de PT4A. E se invade órgãos, PT4B. Não é infrequente nesses casos a gente ver a extensão da mucina para a luz do seco ou para a parede do seco. Nesses casos a gente não deve estadiar isso como PT4A, essa extensão para o seco. E aqui um caso interessante, né? Eu pergunto a você, você estadiaria aqui como PT3? Olha só essa mucina, a mucina está aí na superfície serosa, né? Do apêndice. Você daria PT3? Aqui, pessoal, é uma pegadinha. Essa mucina foi colocada aqui durante o processamento ou corte histológico. Ela não é verdadeira, né? Isso é uma armadilha para o patologista. E aí você já pode estar me perguntando, mas como eu vou fazer o diagnóstico diferencial com um depósito verdadeiro de mucina, né, na superfície serosa? A mucina na superfície peritoneal visceral normalmente é acompanhada de uma resposta inflamatória e neovascularização. A gente vai ver tipo um tecido de granulação like. Então essa é a pista para o patologista. Encontrou mucina, busque essa resposta inflamatória e essa neovascularização, pois assim você não vai cair nessa pegadinha. Aqui um PT4, a gente vê bem bonito o epitélio neoplásico, mucinoso, e à esquerda aqui do epitélio a gente vê o revestimento peritoneal. E como prognóstico, qual o prognóstico dessas neoplasias mucinosas de baixo grau? Aí vai depender do estadiamento, né? Se PT1S, essas lesões têm um bom prognóstico, praticamente sem risco de recorrência. Se PT3, que por definição é uma neoplasia de baixo grau, como mucina celular ou epitélio neoplásico, envolvendo subserosa ou mesoapêndice, mas poupando a superfície peritoneal visceral, nesses casos,
o risco de recorrência peritoneal é desconhecido. E qual a recomendação no momento? É que esses pacientes sejam seguidos por um período de 10 anos, né, até que dados novos adicionais sobre a recorrência venham à tona. O prognóstico do PT4 é como mucina acelular, né? O risco é de 3% de recorrência. E nesses casos, né, a recomendação é que esses pacientes sejam seguidos por 10 anos com exames de imagem pélvica e abdominal para avaliar a recorrência. Agora, se é PT4 com mucina e epitélio, né, a presença do epitélio no PT4 faz com que essas lesões, em termos de prognóstico, tenham um risco de 36% de recorrência. E nesses casos, o paciente deve ser também acompanhado por 10 anos com exames de imagem, né, para avaliar a recorrência. E embora o papel da cirurgia citoredutora e da quimioterapia intraabdominal seja incerto, é usado em alguns serviços nesses casos. Interessante esse artigo, eu sugiro que vocês possam ler, que era um artigo que tratava justamente da significância, né, do envolvimento da margem proximal na neoplasia mucinosa de baixo grau, né? Então, o que eles concluíram? Concluíram que em pacientes com a neoplasia mucinosa do apêndice de baixo grau, que eram confinadas ao apêndice, né, o envolvimento da margem da margem proximal pela neoplasia ou pela mucina celular não predizia a recorrência da doença, mesmo sem a cirurgia adicional, e que nesses casos se justificava uma conduta mais conservadora. É um interessante artigo que eu recomendo. Uma outra categoria que foi incorporada foi esta aqui, que é a neoplasia mucinosa do apêndice de alto grau. A semelhança do que a gente vê na neoplasia mucinosa do apêndice de baixo grau, o que vai diferir aqui é que a citologia é de alto grau, mas que também não vai ter invasão, né? A neoplasia é uma neoplasia muito rara, né, essa categoria, e é importante que nesses casos, quando o patologista encontre uma citologia, os achados citológicos de alto grau, que esse apêndice seja extremamente bem representado para avaliar a possibilidade de invasão. Nos estudos da literatura, né, 2/3 desses pacientes com essa neoplasia de alto grau, sem invasão do apêndice, desenvolvem adenocarcinoma recorrente no peritônio. Agora, o problema é que nenhum desses estudos mostra que o apêndice foi incluído completamente para afastar invasão, o que limita esses dados. Aqui a microscopia, a gente vê aquele aspecto que já foi detalhado na neoplasia de baixo grau, né, que é perda da lâmina própria muscular da mucosa e fibrose da submucosa. Só que quando a gente vai ver o epitélio, a gente vê que esse epitélio já é um epitélio bem atípico, né, onde os núcleos são hipercromáticos, as células com membrana irregular, macronucleolo, mitoses, né, estratificação, despolarização e complexidade arquitetural. Em maior detalhe, fica bem evidente o maior número de mitose, né, o hipercromatismo, células com núcleos aumentados, nucleolo mais evidentes. E é importante a gente ter em mente esse conceito. Neoplasias com depósito mucinoso no peritônio visceral, tendo células com citologia de alto grau, a gente não vai diagnosticar como neoplasia mucinosa de alto grau, e sim como adenocarcinoma. E para isso a gente deve ir em busca da invasão, seguir mais o apêndice se ele já não foi seguido por completo. Fica essa dica. E como essas neoplasias mucinosas de alto grau, elas são estadiadas na JCC, igual um adenocarcinoma. T1, T2, a gente vai dizer que é T2 com aquele padrão de crescimento até muscular próprio, do tipo de vertículo. E T3 se atinge lá a serosa,
a subserosa e o mesoapêndice. O prognóstico e o tratamento dessas lesões de alto grau ainda não são bem definidos, e a recomendação é que esses pacientes sejam seguidos com 10 anos, com a realização de exames de imagem, né, abdominais e pélvico para avaliar a recorrência. Agora vamos passar para o adenocarcinoma mucinoso. O critério diagnóstico é uma invasão destrutiva, né? A presença de glândulas infiltrativas cribiformes incompletas ou células tumorais isoladas com mucina e desmoplasia estromal. Ou então a gente vê lagos de mucina com células infiltrando o estroma, com ou sem desmoplasia. E aqui a citologia sempre vai ser de alto grau. Como os adenocarcinomas são graduados, né? Primeiro lugar, quando a gente fala em grau 1, é sinônimo de neoplasia mucinosa do apêndice de baixo grau, que é o LAM, que nós já vimos. Não pode ser utilizado a graduação G1 para adenocarcinoma. Não utilize adenocarcinoma G1. G1 é sinônimo de neoplasia mucinosa do apêndice de baixo grau. Se detectamos um adenocarcinoma mucinoso, ele vai ser de alto grau, ou G2 ou G3, a depender da presença ou não de célula neodicinete. Se não tiver célula neodicinete, ele vai ser um adenocarcinoma mucinoso moderadamente diferenciado. E se tem célula em aneldicinete, ele vai ser um adenocarcinoma mucinoso G3, que na maioria das vezes é puro aneldicinete, né? Esses adenocarcinomas mucinosos são agressivos, a maioria T4, com envolvimento do peritônio visceral e frequentes metástases para a cavidade pélvica e abdominal. Aqui um exemplo de um adenocarcinoma mucinoso G2. Veja que o critério é você não encontrar célula em aneldicinete. Aqui, por outro lado, a gente já vê uma quantidade maior de células aneldicinete, nesse caso mais de 50% de células aneldicinete, o que garante o diagnóstico de um carcinoma do tipo célula aneldicinete, né? Pouco diferenciado, G3. E o último tópico que vamos falar é a classificação da doença peritoneal. Antes disso, vamos definir o que é um pseudomixoma peritoneal. É uma condição clínica caracterizada pelo acúmulo localizado ou generalizado do material gelatinoso mucinoso na cavidade abdominal e ou pélvica. É um termo clínico radiológico e não é um termo diagnóstico. A maioria desses casos de pseudomixoma peritoneal tem origem no apêndice. A quase totalidade desses casos, após uma investigação, mostra que é do apêndice. E como a gente utiliza essa terminologia na doença peritoneal? Né? A gente vai dizer que é uma doença peritoneal de baixo grau, ou bem diferenciada G1, né? Quando a gente tem uma citologia de baixo grau sem uma invasão infiltrativa. A quase totalidade dos casos de doença peritoneal mucinosa de baixo grau, bem diferenciada G1, se origina da neoplasia mucinosa do apêndice de baixo grau. O que a gente vai ver? Muita mucina e menos de 20% vai ser epitélio. Agora, se você encontra a presença de metástase para linfonodo, isso aí é estranho. Aí você deve afastar um adenocarcinoma mucinoso. Um outro detalhe é que não é infrequente a gente ver na superfície peritoneal que envolve esses órgãos, baço, fígado, pâncreas, ovário, a gente vê o encontro de depósito mucinoso. E às vezes até no interior desses órgãos. E o encontro de mucina e epitélio no interior dos órgãos não garante o diagnóstico de invasividade, a menos que a borda seja infiltrativa e não expansiva. Isso a gente deve guardar em mente. O grupo internacional, o PISOG, sugere que a gente chame esses casos, né, de doença peritoneal de baixo grau como carcinoma peritoneal mucinoso de baixo grau. Já a JCC recomenda que se utilize, como a quase totalidade desses casos se origina do apêndice, que a gente utilize o termo neoplasia mucinosa
do apêndice de baixo grau com envolvimento peritoneal. Aí vem uma dúvida. Estamos aqui com o caso, quase toda a lesão já foi bem representada, quase toda é baixo grau, mas há um único foco microscópico em que eu estou em dúvida, se é alto grau ou se tem invasão. Como é que eu saio dessa? Qual é a recomendação desse grupo? É que a gente só classifique como grau 2 se tiver inequívocos achados para alto grau e ou invasão em mais que um foco microscópico. Trabalhos na literatura encontrou essa dúvida em 12% dos tumores de baixo grau. Mas essa dúvida, quando se restringir a um único foco, não implicou em diferença de sobrevida dos pacientes comparado com outros de neoplasia de baixo grau. Então, foi o único foco, está em dúvida, mantenha o baixo grau, porque só deve ser classificado como grau 2 se tiver mais que um foco microscópico. O adenocarcinoma mucinoso de alto grau, moderadamente diferenciado, G2, ele vai ser alto grau, sem células em anel de Syneit. Normalmente esses casos têm alta celularidade e, ao contrário do que vimos no de baixo grau, na neoplasia de baixo grau peritoneal, aqui a gente vai ter mais de 20% do componente sendo o epitélio. E nesses casos, ao contrário do que vimos anteriormente, já metástase para o linfonodo em 20% dos casos. Um detalhe extremamente interessante. Em adenocarcinoma de alto grau, principalmente quando a gente estuda o material vindo de cirurgia citoredutora, a gente vê que esse material do peritônio, ele tem áreas de baixo e alto grau. Então, o que implica isso? Primeiro, o patologista tem que ter uma amostragem adequada, né? E frente a pequenas biópsias do peritônio, que a gente sempre refira, já que pode ter essa heterogeneidade de uma área para outra, que a gente refira que esse grau é provisório e que ele pode ser modificado lá com a cirurgia. Às vezes você tem dúvida em uma área se ela é baixo ou alto grau. Existe um marcador imunistoquímico, que é o SMAD4, que quando ele é perdido, ou seja, há uma perda dessa marcação, é mais indicativo de alto grau. Ele pode ser utilizado e colaborar para o diagnóstico. Embora que os casos que se mantenha normal, ou seja, não há perda, não exclua a possibilidade de alto grau. Uma outra dúvida. E quanto de células em anel de Syneit eu preciso ter para diferenciar o G2 do G3? É qualquer quantidade? Isso é um dado interessante e a recomendação é essa. Se você encontra no peritônio menos de 10% de células que você está na dúvida ou interpreta como células em anel de Syneit, essas não são células em anel de Syneit. Né? Os trabalhos mostram que essas células são células epiteliais mucinosas degeneradas que estão com aspecto em anel de Syneit. E você deve graduar como G2. Então, menos de 10% interprete como células mucinosas degeneradas G2. O adenocarcinoma mucinoso de alto grau pouco diferenciado G3, né, é quando tem presença de células em anel de Syneit. Normalmente a gente vai ter alta celularidade, mais de 95% de células em anel de Syneit. E a metástase para linfonodo a gente já tem 70% e muito frequente nesses casos a gente vê invasão angiolinfática e perineural. Ok, tudo entendido, mas eu estou confuso aqui. Estou com um caso que é G1 no apêndice e G2 no peritônio. E agora? Agora são as discordâncias que a gente vê do primário com o peritônio. Como é que eu saio dessa? Qual é a recomendação? A recomendação é que considere sempre o grau da doença peritoneal, pois é justamente a doença peritoneal que vai influenciar o prognóstico. Então, nesse caso, é G2. E para complicar, mais uma dúvida.
eu tenho um caso que é G1 no peritônio e eu tenho focos de alto grau no tumor primário sem invasão. É o que nós vimos anteriormente com relação à coisa focal. Neste caso, qual é a recomendação? Primeiro, faça recorte na amostra peritoneal, que como nós vimos, há essa heterogeneidade. Pode ser que essa amostra peritoneal, essa graduação não seja definitiva. Pode aparecer o alto grau, mas diante do que você tem, você mantenha como o G1 o grau final, se não alterar. Aqui o resumo do que nós vimos, né? Como é que é essa terminologia diagnóstico, prognóstico, tratamento das neoplasias mucinosas do apêndice disseminadas, né? Às vezes a gente encontra só mucina acelular, né? No peritônio. Nesses casos são tipicamente tratados com cirurgia citoredutora ou quimioterapia intraabdominal, e esses pacientes têm baixo risco de recorrência. A gente viu que as neoplasias mucinosas de baixo grau G1, ou denominada como carcinoma mucinoso de baixo grau do peritônio, eles tratados com cirurgia citoredutora ou quimioterapia e frequente recorrência peritoneal, né? A outro grupo é o adenocarcinoma mucinoso de alto grau G2, né? Esses pacientes, sendo de alto grau, eles vão ser tratados com quimioterapia sistêmica, né? Em regime similar ao que é o carcinoma coloretal, com a opção de cirurgia ou quimioterapia intraabdominal nos pacientes que tiveram resposta. E esses pacientes têm uma recorrência mais frequente, né? A possibilidade de metástases também é considerável. E por fim, o M, né? Nesses casos, a gente diz M1A para quando tem mucina celular no peritônio sem célula tumoral. M1B, como tem metástase intraperitoneal somente, incluindo tanto depósito mucinoso contendo células tumorais. E também envolvimento inclui órgãos abdominais, né? A serosa do intestino, a superfície do ovário, fígado, baço, desconsiderando se o implante é infiltrativo ou não. E M1C, metástase para sítios outros que não o peritônio. Eu finalizo aqui o meu vídeo. Eu espero que um sorriso tenha brotado em sua face, que algumas coisas que pareciam confusas se tornaram um pouco mais claras. É apenas um estímulo para que agora você se debruce na sua revisão, nos seus livros, nos artigos, para um estudo desse tema. E eu queria agradecer ao Dr. Rick Pei, que é um expert nesse assunto, autor de vários artigos. Eu aproveito para sugerir esse artigo, né, que eu me baseei para fazer a minha aula, e ele cordialmente me cedeu, entrei em contato com ele, ele me cedeu todas as imagens para que eu pudesse fazer essa minha aula. O meu agradecimento a ele, obrigados a todos pela atenção e até o próximo vídeo.